Garota pobre senta na mesa errada em um encontro às cegas e descobre que o homem, na verdade, é um milionário. Clara Oliveira estava em mais uma noite comum no pequeno apartamento que dividia com sua gata, Mel. Era uma sexta-feira, e enquanto o mundo parecia se preparar para curtir o fim de semana, ela estava de pijama, comendo pipoca direto da panela e assistindo pela milésima vez a série favorita. O celular apitou, interrompendo o episódio. Era Luísa Andrade, sua melhor amiga desde a infância. Amiga, preciso falar com você. É sério, a mensagem dizia, seguida de um emoji de fogo e outro de uma carinha pensativa. Clara revirou os olhos, mas sorriu. Luísa sempre tinha algo novo e empolgante para dizer. Pegou o celular e respondeu. O que foi agora? Mais uma ideia maluca? Em questão de segundos a ligação chegou. Clara atendeu, já esperando uma conversa cheia de energia e argumentos irrefutáveis, como sempre acontecia. Clara, escuta, você precisa sair de casa. Sério? Luísa disparou, sem nem dar espaço para um oi. Faz quanto tempo desde o seu último encontro? Eu estou bem assim, Lu. Sério mesmo. Clara tentou cortar o assunto antes que ele começasse. Tá nada, Clara. Você vive dizendo que queria conhecer alguém interessante. Bom, eu arrumei isso pra você. Como assim? Clara parou de mastigar a pipoca. Conhecia a amiga bem o suficiente para saber que quando Luísa tinha um plano, ela não desistia fácil. Um encontro às cegas. Um amigo do Rafael. Gente boa, bonito, trabalhador e é solteiro. Perfeito pra você. Clara soltou uma risada nervosa. Encontro às cegas? Aquilo parecia algo tirado de uma comédia romântica, mas ela não via graça nenhuma. Lu, não é pra mim, sério. Essas coisas sempre dão errado. Você já viu como eu fico em situações assim? Claro que eu já vi. E é exatamente por isso que eu tô fazendo isso por você. Você precisa se dar uma chance. Vai por mim. A pausa no telefone foi longa. Clara queria dizer não, mas sabia que Luísa só insistia tanto quando realmente acreditava em algo. E se for um desastre? Clara perguntou, já se sentindo pressionada. E se for incrível? Luísa rebateu. Você vai estar num lugar bonito, vai comer algo gostoso e, no máximo, ganha uma boa história para contar. E quem sabe, talvez seja a chance de mudar um pouco a rotina. Clara suspirou, se rendendo devagar. Ela sabia que sua vida andava parada, mas a ideia de um encontro às cegas ainda parecia aterrorizante. Tá bom, mas só dessa vez. E só porque é você que tá pedindo. Isso, você não vai se arrepender. Luísa comemorou como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Ah, e uma coisa. Capricha no look, tá? Nada de pijama e chinelo. Você tá exagerando. Clara riu, mas sabia que precisaria dar o seu melhor. Assim que desligou, ficou olhando para o teto. A ideia de sair da zona de conforto a deixava nervosa, mas havia algo ali que parecia promissor. Ela só não fazia ideia de como aquele simples sim mudaria sua vida para sempre. Clara passou o sábado inteiro tentando fingir que não estava nervosa. Desde que aceitou a ideia maluca de Luísa, sua cabeça não parava de imaginar todas as formas como o encontro poderia dar errado. E para piorar, parecia que quanto mais ela pensava nisso, mais insegura ficava. Logo de manhã, depois de acordar, e tentar se distrair com um café preto bem forte, ela foi direto para o guarda-roupa. Abriu as portas, olhou para as roupas penduradas e, em segundos, soltou um suspiro frustrado. Nada parecia bom o suficiente. Havia aquele vestido azul que ela usou no aniversário da Luísa no ano passado, mas já parecia meio gasto. Tinha a blusa, branca, que era bonita, mas Clara achava que a deixava apagada. Depois de revirar todas as gavetas e mexer em cada peça de roupa, jogou tudo na cama e cruzou os braços. Sentia como se estivesse se preparando para uma entrevista de emprego, e não para um encontro. Enquanto a pilha de roupas ficava cada vez maior, sua mente começou a trabalhar contra ela. E se ele for super estiloso? E se olhar para mim e pensar que eu sou simples demais?
Esses pensamentos não ajudavam. Na verdade, só faziam Clara querer cancelar tudo e mandar uma mensagem para Luísa dizendo que estava doente. Ela se sentou no meio daquela bagunça, encarando Mel, sua gata, que estava aninhada na ponta da cama, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Clara desejou poder ser como Mel, ser indiferente ao que os outros pensavam. Depois de um tempo, decidiu que precisava sair de casa para clarear a mente. Jogou uma jaqueta qualquer por cima da roupa e saiu para caminhar pelo bairro. Respirar o ar fresco ajudava, às vezes. Enquanto andava, começou a pensar em como a vida dela tinha se tornado tão previsível. Trabalho no restaurante, noites em casa, às vezes uma saída rápida com Luísa. Tudo sempre igual. Talvez fosse por isso que ela tinha aceitado esse encontro. Uma parte dela queria algo diferente, mesmo que fosse desconfortável. De volta ao apartamento, depois de quase 1 hora andando, Clara sentiu que precisava tomar uma atitude. Não poderia continuar adiando. Foi até o espelho e ficou ali, olhando, para si mesma. Não era só sobre a roupa, era sobre como ela se via. Decidiu vestir uma blusa verde que realçava seus olhos e combiná-la com uma calça jeans escura. Não era nada extravagante, mas era confortável e parecia certo. Prendeu o cabelo num coque simples e colocou pequenos brincos prateados que Luísa havia lhe dado no Natal. Quando terminou, deu um passo para trás e olhou de novo no espelho. Tá bom, é isso. Essa sou eu. Mesmo dizendo isso em voz alta, ainda sentia um frio na barriga. Não sabia se estava pronta para sentar em frente a um desconhecido e contar sobre sua vida, seus sonhos ou suas inseguranças. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que talvez fosse exatamente disso que ela precisava. Pegou sua bolsa e deu uma última olhada no apartamento. Mel estava na mesma posição de antes, parecendo completamente alheia à confusão emocional de Clara. Antes de sair, Clara se olhou no espelho mais uma vez e respirou fundo. Ela sabia que aquele dia seria um desafio, mas decidiu que faria o melhor para enfrentá-lo. Afinal, ela havia prometido a Luísa. Clara chegou ao restaurante com as mãos suando. Era um daqueles lugares chiques, com luzes baixas e decoração moderna, do tipo que ela só conhecia por fotos no Instagram. Olhou em volta, sentindo-se fora de lugar no meio de pessoas tão bem vestidas e elegantes. Mesmo assim, respirou fundo e deu um passo à frente. Afinal, ela já estava ali, não dava para voltar atrás. Ela conferiu o nome do lugar na mensagem de Luísa mais uma vez, só para ter certeza. Era ali mesmo. Olhou o relógio. Estava no horário, mas não tinha ideia de como encontrar o tal Tiago. Ele estaria esperando. Por ela? Será que já tinha chegado? Uma garçonete se aproximou, perguntando se precisava de ajuda. Clara gaguejou um pouco, sem saber exatamente o que dizer. Eu estou aqui para encontrar alguém. A garçonete sorriu, como se já estivesse acostumada com situações assim. Apontou para as mesas, sugerindo que Clara desse uma olhada. Clara caminhou devagar pelo salão. Foi quando seus olhos encontraram um homem sentado em uma das mesas do canto. Ele estava sozinho, com uma expressão tranquila, mas concentrada, como se estivesse pensando em algo importante. Ele tinha um terno impecável, um relógio que claramente custava mais do que tudo o que Clara tinha no banco, e uma postura confiante que fazia parecer que ele pertencia àquele lugar. Clara congelou por um momento. Esse tinha que ser o Tiago. Só podia ser. Luísa não tinha dito que ele era bem-sucedido? Isso explicaria o terno e o relógio, certo? Ela hesitou, mas se convenceu de que só podia ser ele. Afinal, quantos homens sozinhos estariam ali, esperando alguém? Com o coração disparado, ela tomou coragem e foi até a mesa. Oi, você é o Tiago, né? O homem levantou os olhos, claramente surpreso. Ele abriu a boca para responder, mas pareceu mudar de ideia no meio do caminho. Em vez disso, sorriu. Sou sim. Clara sentiu um alívio instantâneo. Era estranho ele ter demorado tanto para responder, mas talvez estivesse apenas nervoso, assim como ela. Ela se sentou
tentando parecer confiante, embora sua mente estivesse uma bagunça. Agora que estava ali, precisava falar alguma coisa. Olha, eu nunca fiz isso antes. Encontros às cegas, quero dizer. Então, se eu parecer um pouco nervosa, me desculpe. O homem que Clara acreditava ser Tiago deu uma risada baixa e balançou a cabeça. Sem problema, eu também não faço isso com frequência. Ele parecia simpático, mas havia algo na maneira como ele a olhava que era diferente. Não era como se ele estivesse avaliando ou julgando. Era mais como se estivesse curioso, tentando entender quem ela era. A conversa começou meio travada, mas aos poucos Clara foi se soltando. Ela contou sobre seu trabalho no restaurante, sobre como adorava pintar nas horas vagas e como sonhava em abrir um estúdio de arte um dia. O homem, que na verdade era Renato, ouviu tudo com atenção. Ele tinha planejado corrigir o engano assim, que Clara se aproximou, mas alguma coisa nela o fez mudar de ideia. Talvez fosse o jeito despretensioso como ela falava ou a sinceridade nos olhos dela. Ele não sabia ao certo, mas decidiu seguir adiante. E você? O que você faz? Clara perguntou, tentando descobrir mais sobre o homem que estava à sua frente. Renato hesitou por um segundo. Ele não queria mentir, mas também não queria arruinar aquele momento. Eu trabalho com tecnologia. Nada, muito emocionante. Clara assentiu, sem desconfiar de nada. Para ela, ele parecia exatamente o tipo de cara que Luísa descreveria como bem-sucedido. Enquanto o jantar continuava, Clara começou a se sentir mais à vontade. Renato, por outro lado, estava cada vez mais intrigado. Ele não conseguia se lembrar da última vez que teve uma conversa tão genuína com alguém. No fundo, Renato sabia que deveria contar a verdade antes que as coisas fossem longe demais. Mas por enquanto, ele escolheu apenas aproveitar o momento. Clara mexia na borda do guardanapo de papel enquanto tentava entender a situação em que estava. Era um encontro às cegas, mas havia algo diferente. Não sabia explicar exatamente o que, mas a conversa parecia fluida, sem a pressão que imaginava. Talvez porque ele, o tal Tiago, parecia menos rígido e mais acessível do que ela esperava. Desde o começo, ele estava tranquilo, o que a ajudou a relaxar aos poucos. Depois de um silêncio curto, ela decidiu que precisava falar alguma coisa. Não queria que a noite ficasse estranha. Você é daqui mesmo, quer dizer, nasceu e cresceu. Aqui na cidade? Perguntou Clara, querendo puxar um assunto básico. O homem que ela acreditava ser Tiago riu de leve, ajeitando o copo de vinho na mesa antes de responder. Não exatamente. Vim para cá a trabalho há alguns anos. Clara ficou curiosa. O jeito casual como ele falava escondia um quê de mistério. E o que te trouxe para cá? Ele olhou para Clara como se tentasse decidir até onde podia ir com a verdade. Afinal, ele não era Tiago, mas Renato. Ainda assim, não queria complicar as coisas. Disse que era trabalho, mas deixou os detalhes de lado. Apenas algo relacionado à tecnologia, o que não era mentira. Clara assentiu. Mesmo achando a resposta vaga, preferiu não insistir. Não queria parecer intrometida. Em vez disso, começou a falar mais sobre si mesma. Eu sou daqui mesmo. Nasci e cresci nessa cidade. Às vezes acho que nunca vou sair daqui, sabe? Não que isso seja ruim. Só fico imaginando como seria viver em um lugar totalmente novo. Renato percebeu que havia uma leveza na forma como ela falava. Não havia segundas, intenções ou filtros calculados. Clara parecia apenas ser honesta, o que era raro para ele. Acostumado a encontros cheios de sorrisos ensaiados e conversas superficiais, aquilo era como uma lufada de ar fresco. Você gosta do que faz? Perguntou ele, tentando manter o foco nela e não em si mesmo. Clara fez uma pausa, olhando para o copo de água na frente dela antes de responder. Gosto, mas nem sempre. Trabalho como garçonete em um restaurante. Não é o emprego dos meus sonhos, mas paga as contas e às vezes é até divertido. Só que, sabe como é, né? Não dá para fazer isso para sempre. Renato inclinou a cabeça, interessado.
E o que você gostaria de fazer se pudesse escolher? Clara deu um sorriso tímido. Bem, eu sempre gostei de pintar. Na verdade, meu sonho é ter meu próprio estúdio de arte. Um lugar onde eu pudesse criar e, quem sabe, ensinar outras pessoas. Mas é só um sonho, sabe? Algo que parece distante. Enquanto falava, os olhos de Clara brilhavam de um jeito que Renato não conseguia ignorar. Ele percebeu que, mesmo com as dificuldades que ela mencionava, havia paixão ali. Por que você acha que é só um sonho? Porque nunca é tão simples assim. Abrir um estúdio exige dinheiro, tempo, e eu mal consigo pagar as contas no fim do mês. Mas tudo bem, sabe? Eu tento não pensar muito nisso, senão fico frustrada. Renato sentiu um peso na resposta dela. Clara não. Estava se lamentando. Mas era evidente que havia mais ali do que ela dizia. Ele quis dizer algo que a encorajasse, mas sabia que qualquer conselho poderia soar clichê vindo dele. Você já tentou vender suas pinturas? Já pensei nisso, mas nunca fiz de verdade. Às vezes, quando termino algo que gosto muito, sinto que talvez ninguém vá se interessar. Parece bobo, né? Não é bobo. Na verdade, acho que você deveria tentar. Sua paixão por isso é Clara. Clara deu um pequeno sorriso, mas não parecia completamente convencida. Era como se uma parte dela quisesse acreditar, mas a realidade sempre a puxava de volta. E você? Perguntou Clara, tentando mudar o foco. Você faz o que gosta? Renato hesitou por um segundo. Sim, mas nem sempre do jeito que as pessoas pensam. Às vezes é mais complicado do que parece. Clara riu de leve. Acho que isso acontece com todo mundo, né? A conversa continuou assim, leve e inesperadamente íntima. Clara se sentia confortável o suficiente para ser honesta, enquanto Renato, ainda preso na mentira de ser Tiago, aproveitava a oportunidade de ser apenas ele mesmo, sem o peso de sua verdadeira identidade. Quando o jantar chegou ao fim, Clara sentiu algo diferente. Não sabia exatamente o que era, mas aquela conversa parecia ter mexido com ela de um jeito bom. Ela não sabia que, do outro lado da mesa, Renato estava sentindo exatamente a mesma coisa. Renato não conseguia parar de pensar na noite anterior. Enquanto dirigia para o trabalho na manhã seguinte, sua mente ainda estava presa naquela conversa inesperada com Clara. Ele já tinha saído com várias pessoas ao longo dos anos, mas nenhuma delas tinha deixado essa sensação de leveza e autenticidade. Era estranho, quase desconcertante, perceber como ela havia mexido com ele em tão pouco tempo. Clara era completamente diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Não era apenas o que ela dizia, mas como dizia. Era o jeito como ela falava sobre seus sonhos, como seus olhos brilhavam quando mencionava a pintura, mesmo que estivesse tentando diminuir sua importância. Clara não parecia ter noção de que, ao falar sobre seus desejos, transmitia uma paixão que era quase contagiante. Naquele momento, Renato percebeu o quanto estava cansado das pessoas que orbitavam ao redor dele no mundo em que vivia. Tudo era sempre tão calculado, cada sorriso, cada palavra dita para impressionar ou agradar. Clara não era assim. Ela era direta, sem artifícios, e parecia genuinamente alheia ao que os outros poderiam pensar. Isso era tão raro que ele não conseguia deixar de admirar. Durante o almoço no escritório, enquanto todos ao redor discutiam sobre contratos e reuniões importantes, Renato percebeu que estava distraído. O rosto de Clara surgia em sua mente sem aviso, junto com pedaços da conversa que eles tiveram. Ele se lembrou de como ela havia descrito seu sonho de abrir um estúdio de arte, e de como parecia acreditar que isso nunca seria possível. Aquilo o incomodou. Ele sabia o suficiente sobre dificuldades financeiras para entender o peso que Clara carregava. Embora sua própria vida fosse privilegiada agora, nem sempre havia sido assim. Renato trabalhou muito para chegar onde estava, mas nunca esqueceu os dias em que contava cada moeda para pagar as contas. Talvez fosse isso que o fazia se conectar com ela de um jeito que ele não esperava. Enquanto isso, Clara continuava aparecendo em sua mente, não como uma mulher que ele achava atraente, mas como uma pessoa fascinante. O fato de ela não ter ideia de quem ele realmente era tornava tudo ainda mais especial.
Renato sabia que estava vivendo em uma mentira ao deixá-la acreditar que era Tiago. Mas, de alguma forma, ele se convenceu de que precisava de mais tempo antes de contar a verdade. Quando voltou para casa naquela noite, ele se viu olhando para o celular. Havia uma mensagem de Clara, agradecendo pelo encontro e dizendo que tinha sido mais fácil do que esperava. Ele sorriu ao ler aquilo. Era um texto simples, mas carregado de sinceridade, exatamente como ela era. Renato respondeu com cuidado, tentando encontrar o equilíbrio entre demonstrar interesse e não parecer exagerado. Ele sugeriu que eles se encontrassem novamente, talvez para um café ou algo mais descontraído. Quando Clara aceitou, Renato sentiu uma onda de animação que ele não esperava. Ele não era do tipo que se deixava levar facilmente por emoções, especialmente em questões de relacionamento. Sua vida era controlada, cheia de compromissos e decisões estratégicas. Mas Clara parecia ter a capacidade de derrubar essas barreiras sem nem perceber. Ela o fazia questionar coisas que ele nunca havia pensado antes. Naquela noite, enquanto estava sentado na varanda de seu apartamento com um copo de vinho na mão, Renato se perguntou o que exatamente o estava encantando tanto em Clara. Ele percebeu que não era apenas a conversa ou a forma como ela o fazia sentir à vontade. Era a verdade que ela carregava em cada palavra, a maneira como falava sem filtro, como alguém que nunca havia se moldado para caber nos padrões dos outros. Renato sabia que estava entrando em um território complicado. Ele não poderia manter o disfarce para sempre. Mas a ideia de contar a verdade parecia arriscada demais. Ele temia que, ao revelar quem realmente era, Clara o visse de maneira diferente, como tantos outros faziam. Enquanto olhava para o horizonte daquela noite, uma coisa ficou clara para Renato. Ele queria mais. Queria entender melhor quem era Clara, o que fazia dela essa pessoa tão diferente de tudo que ele conhecia. E mais do que isso, ele queria descobrir como alguém tão simples, tão fora do mundo dele, tinha conseguido fazê-lo, se sentir assim tão rápido. Clara estava se sentindo bem. Na verdade, estava se sentindo mais leve do que em muito tempo. O encontro com Tiago havia sido inesperadamente agradável, e ela sentia que talvez aquele fosse o começo de algo novo. Por isso, quando recebeu uma mensagem de Luísa naquela tarde, enquanto organizava as mesas do restaurante onde trabalhava, ficou animada. A mensagem dizia que Luísa queria saber como tinha sido o encontro. Clara riu sozinha, pensando no quanto a amiga era curiosa. Respondeu com um simples: "Foi ótimo, te conto depois." Mas em menos de 5 minutos, outra mensagem chegou. "Você tirou foto com ele?" Clara franziu a testa. Não tinha tirado foto nenhuma, claro, mas o tom insistente de Luísa fez com que ela respondesse mais uma vez. "Não tirei, mas conversamos bastante. Ele é ótimo." Antes que Clara pudesse guardar o celular, uma nova mensagem apareceu. Era uma foto do verdadeiro Tiago, que havia conseguido o número dela. A mensagem dizia: "Por que você não foi ao encontro?" Clara ficou paralisada. Ela estranhou imediatamente aquele rosto, e agora tinha a certeza de que o homem da foto não era o mesmo que jantou com ela na noite anterior. Por um instante, Clara ficou parada, olhando para a tela do celular. Aquele não era o mesmo homem que havia se apresentado como Tiago. Não tinha o terno impecável, o sorriso educado ou o jeito descontraído que ela lembrava tão bem. Seu coração começou a acelerar. Era como se a realidade estivesse desmoronando ao redor dela. Quem era o homem com quem tinha saído então? Por que ele mentiu? 1000 perguntas começaram a surgir, e nenhuma delas tinha uma resposta clara. Ela tentou manter a calma, mas sua mente não parava de trabalhar. Pensou em como ele parecia sincero, como a conversa tinha sido boa, como ele parecia verdadeiro. Tudo isso agora parecia uma mentira. Ele a enganou. Clara fechou o celular e tentou se concentrar no trabalho, mas já era tarde. Sua cabeça estava longe, perdida em lembranças do jantar e nos pequenos detalhes que agora pareciam sinais óbvios de que algo estava errado. Quando o expediente terminou, Clara ainda não sabia o que fazer. Parte dela queria confrontá-lo, mas outra parte só queria esquecer aquilo,
e seguir em frente. Ela sabia que não conseguiria simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem, mas apagou antes de enviar. Não sabia nem por onde começar. Decidiu que precisava vê-lo novamente. Não para esclarecer tudo, mas para entender o porquê. Talvez ele tivesse uma explicação. Talvez fosse apenas um grande mal-entendido. Mas no fundo, Clara sabia que não era tão simples assim. Alguém que mentia sobre sua própria identidade não podia ser confiável, certo? Mesmo assim, uma parte dela queria acreditar que havia algo mais por trás disso. Algo que pudesse justificar. Clara não conseguia decidir o que fazer. A única coisa que sabia com certeza era que aquela revelação mudava tudo. Renato estava no escritório quando recebeu a notificação de uma mensagem. Era algo rotineiro para ele, mas, ao desbloquear o celular e ver que era de Clara, sentiu um pequeno frio na barriga. Eles haviam trocado algumas mensagens nos últimos dias, mas nada muito além de um bom dia ou espero que você esteja bem. Ele abriu a mensagem esperando algo leve, mas, em vez disso, encontrou uma frase curta e direta que o deixou tenso. Você pode me explicar quem realmente é? Renato ficou parado, encarando aquelas palavras como se elas estivessem em uma língua estrangeira. Ele leu e releu várias vezes, tentando entender como Clara tinha descoberto. O coração começou a bater mais rápido, e ele sentiu um peso no estômago que há muito tempo não sentia. Por um momento considerou ignorar a mensagem. Talvez se fingisse que nada havia acontecido, pudesse ganhar tempo para pensar em como resolver aquilo. Mas sabia que não tinha como fugir. Clara merecia uma resposta, e ele precisava enfrentá-la. Renato digitou uma resposta, apagou, começou de novo e apagou outra vez. Nada parecia certo. Ele não sabia como explicar o que tinha feito sem parecer um completo idiota. Afinal, como justificar que deixou alguém acreditar que era outra pessoa? Enquanto isso, sua mente começou a repassar tudo à noite do jantar. O momento em que Clara perguntou se ele era Tiago, e ele simplesmente disse que sim. Na hora parecia inofensivo, quase uma brincadeira. Ele não tinha planejado que as coisas fossem tão longe. Mas não era só isso. Não, era apenas uma mentira contada sem pensar. O problema era o motivo. Ele não queria ser Renato Carvalho naquela noite. Não queria que Clara olhasse para ele e visse um homem rico, um magnata da tecnologia com toda a bagagem que isso trazia. Queria ser alguém normal, apenas um cara qualquer em um encontro às cegas. Agora, no entanto, ele via o tamanho do erro. Clara não era como as outras pessoas que ele conhecia. Ela não iria ignorar essa mentira, fingir que não era importante. Para ela, honestidade era fundamental, e ele havia quebrado isso antes mesmo de terem a chance de construir qualquer coisa. Renato fechou o celular e passou as mãos pelo rosto. Ele se sentia um tolo. Achou que poderia segurar o segredo por mais tempo, que teria a chance de mostrar a Clara quem ele era de verdade, antes que ela descobrisse a mentira. Mas agora, tudo estava fora de controle. Ainda assim, não era só culpa que ele sentia. Estava perplexo, não apenas com a situação, mas com a própria reação emocional. Fazia muito tempo que não se importava tanto com a opinião de alguém. Normalmente, quando algo não dava certo, ele apenas seguia em frente, como sempre fez. Mas com Clara, era diferente. Ele sabia que não queria perdê-la. Mesmo que eles não fossem nada além de duas pessoas se conhecendo, Renato sentia que Clara já significava algo para ele. E por mais que tentasse esconder isso de si mesmo, sabia que essa era a verdadeira razão pela qual estava tão abalado. Pegou o celular mais uma vez, decidido a ligar para ela. Mas antes que pudesse fazer isso, uma nova mensagem chegou. Eu preciso de um tempo. Não sei se quero falar com você agora. As palavras bateram nele como um soco no estômago. Clara não queria ouvir o que ele tinha a dizer. Pelo menos não naquele momento. Renato percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava em uma situação que não conseguia controlar. Ele se sentou na cadeira, encarando a tela do computador sem realmente ver nada. Sentia um misto de frustração e tristeza, mas acima de tudo,
Uma pergunta não saía da sua cabeça. Será que Clara algum dia o perdoaria? Renato passou o dia inteiro tentando se concentrar no trabalho, mas era impossível. A mensagem de Clara ainda ecoava na sua cabeça. Ela precisava de tempo. Não queria falar com ele. Isso o incomodava mais do que ele estava disposto a admitir. Ele sabia que tinha errado. Sabia que tinha deixado o mal-entendido escapar do controle. Mas não queria que as coisas terminassem assim. Ele estava sentado em sua cadeira no grande escritório com vista para a cidade, olhando para o horizonte sem realmente ver nada. As palavras dela repetiam em sua mente como um eco constante. Quanto mais pensava, mais ficava claro que não poderia simplesmente aceitar essa distância. Não sem ao menos tentar corrigir as coisas. Renato pegou o telefone várias vezes, tentando escrever algo que pudesse quebrar o silêncio, mas nada parecia certo. Tudo parecia vazio ou forçado. A cada tentativa, ele apagava o que havia escrito e largava o telefone de volta na mesa. Ele odiava se sentir impotente. Sempre fora alguém que tomava decisões rápidas e diretas, mas quando se tratava de Clara, cada passo parecia uma corda bamba. Ele sabia que precisava fazer algo diferente. Palavras não seriam suficientes. Clara era alguém que valorizava ações. E ele precisava mostrar que estava disposto a consertar o que havia feito, não apenas dizer isso. Enquanto essas ideias rodavam na cabeça dele, um pensamento surgiu. Talvez não fosse a solução perfeita, mas era um começo. Ele sabia que Clara adorava café. Ela havia mencionado isso casualmente durante o jantar, contando como gostava de começar o dia com uma xícara quente para se sentir viva. E por sorte, Renato sabia exatamente onde ela costumava ir para isso. Ele decidiu que iria até lá. Não para forçá-la a conversar, mas para mostrar que estava disposto a enfrentar o desconforto, a lidar com a situação cara a cara. A ideia parecia arriscada, mas Renato estava disposto a tentar. No dia seguinte, ele acordou cedo e foi direto para o pequeno café que Clara tinha mencionado. Era um lugar simples, com mesas de madeira e uma decoração acolhedora. Nada como os ambientes luxuosos que Renato costumava frequentar, mas ele não se importava. Na verdade, era exatamente isso que ele queria. Quando chegou, Clara não estava lá ainda. Ele sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Pediu um café e se sentou em uma mesa perto da janela, de onde podia ver a entrada. Enquanto esperava, sua mente estava uma bagunça. Ele ensaiava o que dizer, mas sabia que nenhuma frase preparada seria suficiente. Finalmente, Clara entrou. Ela estava com um casaco cinza e segurava a bolsa com força, como se estivesse tentando se proteger do mundo. Quando viu Renato, parou no mesmo instante. Ele notou a surpresa em seus olhos, seguida de uma expressão que ele não conseguia decifrar. Renato se levantou, tentando parecer calmo, embora seu coração estivesse acelerado. Clara ficou onde estava, claramente dividida entre ir embora ou enfrentar a situação. Depois de alguns segundos de silêncio, ela respirou fundo e caminhou até ele. "Por que você está aqui?" perguntou, sem rodeios. "Eu precisava te ver. Eu sei que você pediu tempo, mas eu não podia deixar as coisas assim." "Eu preciso explicar, Clara." Ela cruzou os braços, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Então explique." Renato tentou ser o mais honesto possível. Ele contou como o engano aconteceu, como ele inicialmente não corrigiu porque queria ter uma conversa sem que sua identidade influenciasse. Admitiu que quando percebeu o quanto gostava dela já era tarde demais para voltar atrás sem parecer ainda pior. "Eu sei que foi errado. Sei que devia ter contado a verdade desde o início. Mas, Clara, eu não queria que você me visse como... Como o quê? Um mentiroso?" Renato respirou fundo, como alguém que precisa esconder quem é para ser aceito. Clara ficou em silêncio, absorvendo o que ele havia dito. Ela não parecia pronta para perdoá-lo, mas Renato percebeu que, pelo menos, ela estava ouvindo. Isso já era mais do que ele esperava. O café estava quase cheio, mas para Renato, parecia que só os dois existiam ali.
Ele sabia que ainda tinha muito a fazer para reconquistar a confiança dela. Mas aquele momento, por mais desconfortável que fosse, era um passo na direção certa. Renato estava sentado na mesma mesa do café onde havia falado com Clara pela última vez. Ele mexia no copo de café à sua frente, embora não estivesse bebendo. Desde o encontro anterior, não parava de pensar nas palavras dela. Não foi um confronto agressivo, mas ela tinha deixado claro que não sabia se podia confiar nele. E isso o incomodava profundamente. Ele queria provar que era digno da confiança dela, mas mais do que isso, queria uma segunda chance para mostrar quem ele realmente era. Clara tinha concordado em se encontrar novamente, mas com uma condição: nada de mentiras. Dessa vez, tudo precisava ser real. Ele sabia que seria difícil reconstruir o que havia quebrado, mas estava disposto a tentar. Quando Clara entrou no café, ele a viu de longe. Ela parecia um pouco mais séria do que de costume, como se estivesse se preparando para algo importante. Seu casaco azul claro contrastava com a expressão tensa, mas ainda assim ela tinha aquele jeito único que ele admirava. Algo nela era despretensioso, mas marcante, como se não precisasse de esforço para ser especial. Clara se aproximou da mesa e puxou a cadeira, sentando-se à frente dele sem dizer nada por alguns segundos. Renato esperou pacientemente, dando espaço para ela falar primeiro. Ela finalmente quebrou o silêncio. Ok, eu estou aqui. E agora? O que você tem para me dizer? Renato respirou fundo. Ele tinha ensaiado esse momento na cabeça dezenas de vezes, mas agora que estava ali, as palavras pareciam difíceis de sair. Ele sabia que não podia se enrolar. Precisava ser direto, honesto. Clara, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, de verdade. Eu menti. Não tentei corrigir o erro quando deveria, e isso foi um desrespeito com você. Você não merecia isso. Ela o encarou, como se estivesse avaliando cada palavra que ele dizia. Não parecia completamente convencida, mas também não interrompeu. Renato continuou, explicando como tinha se sentido no momento em que ela o abordou no jantar. Ele falou sobre a pressão que sentia no mundo em que vivia, onde as pessoas só viam o que ele possuía e não quem ele era. Admitiu que pela primeira vez quis ser apenas um cara comum, conversando com alguém que não se importava com o peso do sobrenome dele. Clara cruzou os braços, mas sua expressão suavizou um pouco. Ainda assim, ela não deixou passar o principal. Você está dizendo que mentiu porque queria ser normal? Isso não faz sentido, Renato. Não importa o motivo, foi uma escolha sua. Você teve a chance de dizer a verdade e não disse. Ele assentiu. Você está certa. Eu não estou tentando justificar. Só queria que você soubesse o que eu senti. Mas eu sei que o que fiz foi errado. E quero consertar isso se você me der a chance. Clara ficou em silêncio por um momento, mexendo na alça da bolsa. Ela parecia estar considerando o que ele dizia, mas não estava pronta para ceder completamente. Quando finalmente falou, sua voz era mais suave. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Renato. Não é uma coisa simples. Eu gosto de sinceridade. Não sou o tipo de pessoa que ignora esse tipo de coisa. Renato assentiu, compreendendo a hesitação dela. Não esperava um perdão imediato, mas queria mostrar que estava disposto a fazer o que fosse necessário. Então disse algo que a pegou de surpresa. Eu entendo, Clara. E não vou pedir para você confiar em mim agora. Só quero que me dê a chance de mostrar quem eu realmente sou. Nada mais. Você não precisa decidir nada agora. Ela o olhou por alguns instantes, como se tentasse enxergar além das palavras. Algo na sinceridade dele parecia ter tocado uma parte dela, que ainda não tinha desistido completamente. Clara deu um pequeno suspiro e desviou o olhar para a mesa. Ok, vamos começar do zero. Mas, Renato, se eu sentir que você está escondendo alguma coisa, isso acaba. Entendeu? Renato sentiu um alívio imediato. Ele sabia que seria um caminho difícil, mas aquele pequeno ok significava mais do que qualquer coisa. Era uma segunda chance, mesmo que frágil, e ele não iria desperdiçar. Os dois passaram o restante do tempo conversando.
Renato evitou falar sobre sua vida profissional, preferindo focar em quem era fora daquele universo de negócios e cifras. Clara, ainda cautelosa, compartilhou algumas histórias de sua infância e até mencionou mais sobre sua paixão pela arte. Embora a conversa tivesse um tom mais sério, aos poucos foi ficando mais leve. Quando a tarde terminou, Clara se levantou primeiro. Ela olhou para ele antes de sair e, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, deu um pequeno sorriso. Não, era um sorriso cheio de confiança, mas um sinal de que talvez houvesse uma chance de construir algo diferente. Renato ficou ali por alguns minutos depois que ela saiu, refletindo sobre tudo. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas naquele momento estava disposto a fazer o que fosse necessário para não perder a única pessoa que parecia vê-lo além das aparências. Renato sabia que o ok de Clara no café não era um sinal de que tudo estava resolvido. Era um começo, mas também um teste. Desde aquele dia, ele se dedicou a ganhar a confiança dela, sem pressa e sem forçar nada. Era como reconstruir algo com cuidado, peça por peça, sabendo que qualquer deslize poderia fazer tudo desmoronar, de novo. Clara, por outro lado, se sentia dividida. Ela ainda pensava na mentira inicial, mas também não conseguia ignorar o quanto Renato parecia estar sendo sincero agora. Era estranho. Ele era um homem que, por sua aparência e postura, parecia ter o controle de tudo. Mas nas conversas, ela percebia que ele estava tentando, e não só com palavras. Nos dias seguintes ao café, Renato mandou mensagens curtas e leves. Ele nunca insistia em falar, mas fazia questão de mostrar que estava por perto. Perguntava sobre o trabalho dela, sobre as pinturas, ou até mesmo comentava algo engraçado que havia acontecido no dia dele. Clara respondeu de forma tímida no começo, mas logo se viu esperando por aquelas mensagens no fim do expediente. Uma tarde, Clara estava em casa, terminando de pintar um quadro que tinha começado semanas antes. A música tocava baixinho no fundo, e ela estava imersa na mistura de cores. Então, o celular vibrou. Era Renato. A mensagem dizia: Oi, lembrei que você comentou sobre sua pintura. Se não se importar, adoraria ver o que está fazendo. Clara sorriu, mas hesitou. Mostrar uma obra inacabada para alguém era algo muito pessoal. Mas depois de pensar por um momento, ela tirou uma foto da tela e enviou. Não está pronto, mas aqui está. Poucos segundos depois, outra mensagem chegou. Uau! Isso está incrível. Você tem tanto talento, Clara. Você precisa mostrar isso para mais gente. Clara sentiu um calor subir no rosto. Era diferente receber aquele tipo de elogio. Não parecia vazio ou apenas educado. Renato realmente parecia interessado. Na semana seguinte, ele sugeriu que eles se encontrassem para um passeio tranquilo. Nada de jantares formais ou lugares sofisticados. Apenas uma caminhada no parque. Clara aceitou. No dia combinado, Renato chegou alguns minutos antes e esperou por ela perto do portão principal. Quando Clara apareceu, usando um vestido leve e carregando uma garrafa de água na mão, Renato percebeu o quanto a simplicidade dela o encantava. Não era algo que ele podia explicar. Eles começaram a caminhar pelo parque, conversando sobre assuntos que iam desde séries de TV até momentos engraçados de suas infâncias. Clara contou sobre a vez em que tentou pintar as paredes do quarto com giz de cera e acabou levando uma bronca da mãe. Renato riu e confessou que, quando criança, havia tentado montar uma fábrica de chocolate no quintal, mas terminou com um monte de formigas invadindo a casa. Com o tempo, Clara começou a perceber que Renato estava sendo completamente diferente daquela imagem inicial que ela tinha formado dele. Ele não parecia o tipo de pessoa que fingia estar interessado. Ele ouvia, fazia perguntas e até se lembrava de pequenos detalhes que ela havia mencionado dias antes. Renato, por sua vez, sentia que cada conversa com Clara era como abrir uma janela para um mundo novo. Ele se sentia confortável sendo apenas ele mesmo, sem as camadas de formalidade que o trabalho e a vida pública exigiam. E mais do que isso, ele queria ser alguém em quem Clara pudesse confiar. Alguém que ela não precisasse duvidar.
Em outro momento, durante uma ligação de fim de noite, Clara perguntou algo que o pegou de surpresa. Por que você está tão interessado em mim, Renato? Eu não sou nada especial. Renato ficou em silêncio por um momento, pensando em como responder. Então, com a voz calma, disse: Você é especial, Clara. Você só não percebe. É o jeito como você fala sobre as coisas que ama, como se dedica aos seus sonhos, mesmo achando que eles são difíceis de alcançar. Isso me inspira. Eu só quero fazer parte disso se você deixar. Clara não respondeu de imediato, mas as palavras dele ficaram com ela. Ainda havia uma parte dela que resistia, que temia se entregar a um sentimento por alguém que já havia mentido. Mas ao mesmo tempo, Renato estava fazendo mais do que falar. Ele estava mostrando com pequenas ações que queria estar ao lado dela, sem máscaras ou disfarces. Com o passar das semanas, os encontros se tornaram mais frequentes. Renato começou a participar mais da rotina dela, mas sempre com cuidado para não invadir seu espaço. Ele a incentivava a pintar mais, até mesmo oferecendo ajuda para que ela colocasse suas obras em uma exposição local. Clara, embora relutante, no início, começou a considerar a ideia. A confiança estava longe de ser totalmente restaurada, mas algo estava sendo construído ali. Aos poucos, Clara começou a baixar a guarda, permitindo que Renato entrasse em sua vida de verdade. E enquanto eles caminhavam juntos por esse novo começo, ambos percebiam que o que estavam criando não era algo perfeito, mas algo real. Clara acordou naquela manhã com uma sensação boa. Sua rotina estava mais leve desde que Renato começou a fazer parte dela de forma tão presente. Eles ainda estavam caminhando devagar, construindo algo com cuidado, mas ela sentia que, a cada conversa, cada encontro, algo dentro dela se fortalecia. Havia esperança. Ela estava animada para o evento beneficente que Luísa havia mencionado dias atrás. Luísa a convenceu de que seria uma boa oportunidade para conhecer pessoas novas. Talvez até encontrar alguém interessado em apoiar sua arte. Clara, embora um pouco receosa, decidiu dar uma chance. O local do evento era impressionante. Um grande salão com decoração refinada, luzes brilhantes e convidados vestidos como se estivessem prontos para uma premiação. Clara olhou ao redor, sentindo-se um pouco deslocada. Não era o tipo de lugar que ela frequentava, mas tentou se concentrar no motivo pelo qual estava ali. Luísa a puxou para conversar com um pequeno grupo de pessoas perto do bar. Clara se manteve educada, ouvindo atentamente, mas sem muito o que dizer. Foi então que uma voz no microfone chamou sua atenção. Senhoras e senhores, é com grande honra que damos as boas-vindas ao nosso principal apoiador desta noite, Renato Carvalho. O nome atingiu Clara como um soco no estômago. Por um instante, ela achou que tinha ouvido errado. Mas então ela viu Renato subindo ao palco, com aquele sorriso confiante que ela conhecia tão bem. Ele estava vestido em um terno impecável, parecendo perfeitamente confortável sob os holofotes. Clara sentiu o ar faltar. Seu coração acelerou e ela congelou no lugar, tentando entender o que estava acontecendo. O homem no palco, aquele que todos aplaudiam, não era o Renato que ela conhecia. Pelo menos, não o Renato que ela achava que conhecia. Enquanto ele começava a falar sobre o evento, agradecendo aos convidados e destacando a importância da causa beneficente, Clara sentiu uma mistura de emoções: confusão, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Ela se afastou do grupo sem dizer nada, indo para um canto do salão onde pudesse respirar. Não fazia sentido. Renato nunca tinha mencionado nada sobre ser alguém tão importante. Nunca havia mencionado ser um magnata da tecnologia, um homem claramente tão poderoso e influente. Ele tinha escondido tudo dela. Quando Renato terminou seu discurso, desceu do palco e começou a cumprimentar alguns convidados. Foi então que ele a viu. Clara, parada perto da saída, olhando para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Algo entre dor e decepção. Renato foi até ela, deixando tudo ao redor em segundo plano. Quando chegou perto, viu que Clara segurava sua bolsa com força
como se estivesse pronta para ir embora. Clara, eu posso explicar, começou ele, mas ela o interrompeu. Você mentiu para mim, Renato. De novo. A voz dela era baixa, mas firme. Ele sabia que ela estava segurando as emoções, tentando não fazer uma cena no meio de tantas pessoas. Não é como você está pensando. Eu não menti sobre quem eu sou. Você só escondeu tudo, disse Clara, cortando-o novamente. Você me fez acreditar que era alguém simples, alguém normal. Mas olhe para isso. Olhe para onde estamos. Você estava jogando esse tempo todo? Renato sentiu o peso das palavras dela. Não era apenas sobre o segredo. Era sobre a confiança que ele estava tentando reconstruir. E agora, tudo parecia desmoronar novamente. Eu não queria que isso atrapalhasse o que estávamos construindo. Eu queria que você visse quem eu sou sem todo o resto. E você achou que esconder isso era o melhor jeito? Clara balançou a cabeça, incrédula. Você não entende, Renato. Não é sobre o dinheiro ou quem você é. É sobre como você continua achando que pode decidir o que eu devo saber. Renato tentou argumentar, mas Clara deu um passo para trás. Ela estava ferida, e ele sabia que não havia nada que pudesse dizer naquele momento para consertar aquilo. Clara, por favor, me escuta. Eu preciso ir. Ela o interrompeu novamente, dessa vez com a voz quebrada. Preciso de um tempo para pensar. E com isso, Clara virou as costas e saiu do salão. Renato ficou ali, parado, vendo a mulher que ele estava tentando tanto reconquistar se afastar novamente. Ele sentiu o peso da culpa cair sobre seus ombros. Desta vez, não era apenas um erro. Era um erro que poderia custar tudo. Clara passou a noite inteira sem dormir. Depois de sair daquele salão, foi direto para casa, tentando colocar a cabeça no lugar. Mas os pensamentos vinham todos ao mesmo tempo. Renato, o homem que parecia tão diferente, tão genuíno, tinha escondido quem ele era de verdade. Por mais que ela quisesse entender o motivo, a mágoa era maior. Ela não conseguia evitar as perguntas. Por que ele achou que precisava esconder aquilo? Ele não confiava nela? Ou será que ele achava que ela não era boa o suficiente para saber quem ele realmente era? Tudo isso rodava em sua mente, deixando-a exausta. Quando amanheceu, Clara decidiu que não dava para continuar assim. Ela precisava confrontar Renato, precisava ouvir a verdade direto dele, sem rodeios. Por isso mandou uma mensagem. Podemos conversar? A resposta veio quase instantaneamente. Claro, onde você quiser. Eu só quero falar com você. Eles combinaram de se encontrar no mesmo café onde haviam conversado pela primeira vez depois da mentira inicial. Era um lugar pequeno, tranquilo. Mas dessa vez, Clara não sentia o mesmo conforto de antes. Quando chegou, viu Renato sentado em uma mesa do lado de dentro. Ele parecia diferente, mais tenso, como se soubesse que estava prestes a encarar algo difícil. Clara se aproximou devagar e sentou na cadeira à frente dele. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Ela apenas olhou para ele, esperando que ele começasse. Renato parecia nervoso, algo que ela nunca tinha visto nele antes. Clara quebrou o silêncio primeiro. Você sabia que isso ia acontecer? Não. Sabia? Renato olhou para ela, respirou fundo e assentiu. Eu sabia que em algum momento você descobriria, mas eu queria que você descobrisse por mim, não assim. Clara deu uma risada curta, sem humor. Mas você não contou, Renato. Você teve várias chances e escolheu esconder. Por quê? Ele passou as mãos pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Eu tinha medo. Medo de que, quando você soubesse quem eu sou, isso mudasse o jeito que você me via. Desde o começo você foi diferente, Clara. Você não me olhou como alguém que tem dinheiro ou poder. Você só viu... Renato, isso não é sobre o dinheiro. Clara o interrompeu, sua voz firme. Eu não ligo para o quanto você tem ou para quem você é lá fora. O problema é que você mentiu, e não foi só uma vez. Primeiro você fingiu ser Tiago,
E agora isso. Como eu vou confiar em você se você continua escondendo coisas? Renato abaixou o olhar por um momento, claramente se sentindo culpado. Eu sei que errei, Clara. Eu sei. Mas por favor, acredita em mim quando eu digo que nada disso foi para te machucar. Eu não sabia como te dizer. Clara cruzou os braços, sua expressão fechada. Você não sabia como me dizer ou não queria arriscar estragar as coisas? Ele olhou para ela, sem desviar. Não queria arriscar. Eu não queria perder o que estava construindo com você. As palavras dele a atingiram de um jeito estranho. Parte dela queria acreditar que ele estava sendo sincero, que seu medo era genuíno. Mas outra parte ainda estava magoada. Renato, eu te dei outra chance depois do que aconteceu no jantar. Eu estava tentando confiar em você de novo, mas você fez isso de novo. Como você acha que isso faz eu me sentir? Ele assentiu, sua voz baixa. Eu sei que isso destruiu a confiança que você estava começando a ter em mim. Mas, Clara, eu não estou pedindo para você confiar em mim agora. Eu só quero que me dê mais uma chance para provar que posso ser honesto, que posso ser diferente. Clara ficou em silêncio, processando as palavras dele. Renato estava claramente arrependido. Mas ela sabia que desculpas não eram suficientes. Ele teria que mostrar, com ações, que era digno de sua confiança. Depois de um tempo, Clara finalmente falou. Eu não sei, Renato. Eu preciso pensar. Eu preciso de um tempo para entender o que eu quero. Renato assentiu, respeitando o espaço dela. Tudo bem. Eu só quero que você saiba que eu não vou desistir de tentar consertar isso. Clara se levantou, pegou sua bolsa e deu um último olhar para ele antes de sair. Ela ainda não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa. Ela precisava de respostas, e Renato teria que provar com ações, não apenas palavras, que era alguém em quem ela podia confiar novamente. Clara voltou para casa depois daquela conversa, com Renato sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Era como se cada palavra, cada olhar que trocaram, estivesse gravado em sua mente. Ela largou a bolsa no sofá, chutou os sapatos para longe e se jogou na cama, encarando o teto, sem saber por onde começar a processar tudo. Por um lado, ela sentia raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter acreditado que estava construindo algo real com alguém que ainda escondia coisas dela. Não era a primeira vez que ele fazia isso, e essa repetição era o que mais a incomodava. Não era só o fato de Renato ter mentido, era o padrão de mentiras que ele parecia achar que podia justificar. Mas, ao mesmo tempo, Clara não conseguia ignorar o olhar no rosto dele quando eles conversaram. Havia algo ali, uma sinceridade que ela não podia fingir que não viu. Ele estava arrependido, isso era evidente. Mas arrependimento era suficiente? Ela se levantou da cama e foi até a cozinha, tentando se distrair com algo simples como preparar um chá. Enquanto a água fervia, Clara começou a pensar em todas as coisas que Renato havia dito. Ele tinha medo de que ela o visse apenas como um homem rico, como alguém definido pelo dinheiro e pelo poder. E por mais que ela entendesse esse medo, não conseguia aceitar o fato de que ele não confiou nela o suficiente para ser honesto. Enquanto segurava a xícara quente, sua mente voltou ao momento em que eles se conheceram. Ela se lembrou de como ele parecia tão normal naquela noite no restaurante, tão descontraído, tão longe da imagem que tinha visto no palco durante o evento beneficente. Foi isso que a atraiu desde o início. Mas agora ela se perguntava: aquela versão de Renato era real ou apenas uma parte bem ensaiada dele? Clara voltou para a sala e se sentou no sofá, abraçando uma almofada enquanto olhava para a pintura inacabada no canto da sala. Era algo que ela sempre fazia quando precisava organizar seus pensamentos. Pintar a ajudava a se encontrar clareza, mas naquele momento, até mesmo a tela parecia julgá-la, como se exigisse uma decisão que ela não estava pronta para tomar. Ela pensou em tudo que já tinha passado. A vida nunca foi fácil, mas ela sempre lidou com isso de frente. Trabalhando duro, mantendo os pés no chão, sendo honesta consigo mesma e com os outros.
A última coisa que queria era se envolver em algo que a fizesse questionar suas próprias convicções. Do outro lado da cidade, Renato também não conseguia dormir. Ele estava sentado na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade, mas sua mente estava em outro lugar. Ele sabia que tinha perdido algo precioso, algo que não encontraria facilmente de novo. Clara era diferente, e ele sabia disso desde o começo, mas foi exatamente isso que o fez cometer tantos erros. Renato se lembrou da primeira vez que ela falou sobre seus sonhos, sobre abrir um estúdio de arte. Lembrou-se do brilho nos olhos dela, da paixão em cada palavra. Ele queria apoiar isso, queria fazer parte disso, mas percebeu que tinha escolhido o pior caminho possível. Ao esconder quem era, ele acabou afastando Clara, a única pessoa que parecia vê-lo além de sua riqueza e status. Ele se levantou, pegou uma garrafa de água e voltou para a varanda. Estava acostumado a resolver problemas com lógica e planejamento. Em sua carreira, ele era conhecido por tomar decisões rápidas e eficientes, mas nada disso parecia funcionar agora. Não havia uma estratégia que pudesse reparar o dano que ele causou. Renato sabia que precisava dar espaço a Clara, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Cada momento que passava sem falar com ela era um lembrete de como ele havia estragado tudo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vulnerável. Enquanto isso, Clara continuava imersa em seus pensamentos. Ela sabia que tinha sentimentos por Renato, mas também sabia que sentimentos não bastavam. Confiança era a base de qualquer relação, e a deles estava rachada, se não completamente quebrada. As horas passaram, mas nenhum deles conseguiu encontrar uma resposta definitiva. Clara sabia que precisava de mais tempo para decidir, e Renato sabia que precisava provar, de alguma forma, que estava disposto a mudar. Mas naquela noite, os dois ficaram presos em suas próprias reflexões, separados por escolhas que ainda não sabiam como consertar. Renato passou dias tentando entender como consertar as coisas com Clara. Ele sabia que desculpas não bastariam e que só palavras não seriam suficientes para reconstruir a confiança que ele havia quebrado. Precisava de algo mais, algo que mostrasse a ela que ele estava comprometido em ser melhor, em ser alguém em quem ela pudesse confiar. Naquela manhã, ele acordou decidido. Sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, começou a traçar um plano. Não era um plano estratégico como os que fazia para sua empresa. Era algo mais pessoal, mais vulnerável. Ele queria mostrar a Clara que realmente acreditava nela, nos sonhos dela, e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para apoiá-la. Ele se lembrou das vezes em que Clara falou sobre seu amor pela arte. Como ela queria abrir um estúdio, um lugar onde pudesse criar e ensinar, mas sempre parecia achar que isso estava fora de alcance. Renato sabia que para Clara, esse sonho era algo distante, quase impossível, mas para ele, era algo que poderia ajudar a mostrar que estava comprometido com o futuro dela, não apenas com palavras, mas com ações. A primeira ideia foi simples. Ele compraria materiais de pintura e os enviaria para ela como um presente, mas logo descartou isso. Parecia pouco, superficial. Renato queria ir além. Ele queria fazer algo significativo, algo que mostrasse que ele realmente ouvia Clara, que prestava atenção em cada detalhe. Foi então que a ideia veio. Uma galeria de arte. Ele sabia que era um projeto grande, mas não estava pensando em uma galeria qualquer. Queria criar um espaço que fosse para Clara, um lugar onde ela pudesse expor suas obras e, mais importante, realizar seu sonho de ajudar outros artistas emergentes. Seria mais do que um presente. Seria uma demonstração clara de que ele acreditava nela e em seu talento. Renato passou o dia inteiro em reuniões, conversando com agentes imobiliários, arquitetos e especialistas em arte. Ele não queria apenas um prédio bonito. Queria algo que tivesse a essência de Clara, algo que refletisse sua paixão e autenticidade. Ele sabia que seria um processo demorado, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Entre uma ligação e outra, Renato começou a pensar em como apresentaria isso a Clara. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer e dizer: "Aqui está sua galeria". Isso soaria como uma solução fácil, como se ele estivesse tentando comprar o perdão dela.
Ele não queria que parecesse um gesto vazio ou calculado. Precisava encontrar uma forma de mostrar que isso vinha do coração. Nos dias seguintes, Renato se dedicou ao projeto com toda a sua energia. Visitou locais que poderiam abrigar a galeria, contratou profissionais para ajudar a planejar o espaço e até pesquisou sobre exposições de arte para entender como poderia criar algo realmente impactante. Ele nunca tinha se envolvido tanto em algo que não fosse relacionado ao seu trabalho, mas sentia que isso era diferente. Era algo pessoal, algo que ele queria fazer não apenas por Clara, mas também por ele mesmo. Enquanto o projeto ganhava forma, Renato começou a se sentir mais esperançoso. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a fazer, tanto na galeria quanto em si mesmo, mas pela primeira vez em dias, sentiu que estava no caminho certo. Ele queria que Clara visse o quanto ele se importava, o quanto ele acreditava nela e no que ela podia alcançar. Em um momento de pausa, enquanto olhava para as plantas do projeto da galeria, Renato pegou seu telefone e olhou para o número de Clara. Ele ainda não tinha falado com ela desde o café, mas sabia que precisaria encontrar o momento certo para contar sobre o que estava fazendo. Não queria apressar as coisas, mas também sabia que não podia esperar para sempre. Renato respirou fundo, guardou o telefone e voltou a se concentrar no projeto. Ele estava determinado. Não sabia se Clara aceitaria o que ele estava fazendo ou se isso seria suficiente para reconquistar a confiança dela, mas sabia que era um passo importante. Ele estava disposto a lutar por ela porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. A galeria ainda era apenas um conceito no papel, mas para Renato já era muito mais do que isso. Era um símbolo de sua determinação, de sua vontade de consertar as coisas e de sua crença no potencial de Clara. E, acima de tudo, era um gesto que mostrava que ele estava disposto a colocar o coração na linha, sem garantias, sem saber o que viria a seguir. Clara estava em mais um dia comum, ocupada com o trabalho no restaurante, tentando não pensar muito em Renato ou nas últimas semanas turbulentas. Apesar de ter dito a ele que precisava de tempo, sua mente frequentemente voltava para os momentos que passaram juntos. Havia uma mistura confusa de sentimentos, mágoa, dúvida, mas também saudade. Ela estava limpando uma mesa quando recebeu uma mensagem de Luísa. "Preciso que você me encontre hoje à tarde. É importante. Vou te mandar o endereço." Clara achou estranho, mas não questionou. Ela sabia que Luísa tinha o hábito de planejar surpresas, então decidiu ir, imaginando que seria apenas mais um café ou algo do tipo. Quando terminou o expediente, Clara seguiu o endereço que Luísa enviou. Era em um bairro que ela não conhecia muito bem, mas parecia calmo, com ruas arborizadas e prédios modernos. Ela parou na frente de um espaço que parecia recém-reformado, com grandes janelas de vidro e um letreiro ainda coberto por uma lona branca. Luísa estava lá, esperando na calçada. Assim que viu Clara, ela acenou com um sorriso empolgado, mas havia algo diferente nela. Clara percebeu que Luísa parecia conter uma emoção maior do que o normal, como se estivesse guardando um segredo gigante. Sem dizer muito, Luísa segurou a mão de Clara e a levou para dentro do prédio. Clara hesitou ao entrar. O espaço era amplo, com paredes brancas impecáveis e uma iluminação suave que destacava o ambiente. No meio do salão, havia uma mesa com algumas tintas, pincéis e telas em branco. Clara olhou ao redor, tentando entender o que era aquele lugar. Luísa ficou de lado, sorrindo de um jeito misterioso, enquanto Renato apareceu de uma porta lateral. Clara ficou surpresa ao vê-lo ali. Seu coração deu um salto, mas ela imediatamente sentiu uma onda de cautela. Renato caminhou até ela sem pressa, parecendo nervoso, mas determinado. Quando chegou perto, olhou diretamente nos olhos dela, segurando uma folha de papel nas mãos. "Clara, eu sei que você ainda está magoada comigo. Sei que eu quebrei a sua confiança mais de uma vez, e que palavras nunca serão suficientes para consertar isso." Ela o encarou, tentando entender onde ele queria chegar. "Por isso, eu não vim aqui com palavras. Eu vim com algo que quero mostrar." Ele fez um gesto para que ela olhasse ao redor. "Este espaço, Clara, é para você." Clara franziu a testa, confusa.
Para mim? O que você quer dizer? Renato respirou fundo antes de continuar. Eu me lembro de como você falou sobre o seu sonho, sobre abrir um estúdio, um lugar onde pudesse criar e ajudar outros artistas. Eu queria fazer algo que mostrasse o quanto acredito em você e no seu talento. Este lugar é o começo disso. Clara olhou ao redor novamente, agora com mais atenção. O espaço era perfeito. Tinha tudo o que ela sempre sonhou, mesmo sem nunca imaginar que poderia ser real. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela se sentia dividida. Renato continuou. Eu sei que talvez você ache que isso é grande demais, mas não. É uma tentativa de comprar o seu perdão. Não é sobre isso. É sobre apoiar você e acreditar nos seus sonhos. Eu quero que você veja isso como uma oportunidade, não como algo que você me deve. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando processar tudo. O espaço era incrível, mas ela ainda sentia o peso das dúvidas que carregava sobre Renato. Luísa, que tinha ficado quieta até aquele momento, finalmente falou. Clara, eu sei que você tem motivos para estar cautelosa, mas eu estive aqui com ele enquanto ele planejava isso. Eu vi o quanto ele pensou em cada detalhe, em como tudo aqui reflete você. Clara se aproximou da mesa com os materiais e tocou levemente uma das telas. Sua mente estava cheia de perguntas, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se acalmar. Renato observava cada movimento dela, nervoso. Ele sabia que poderia não ser suficiente, mas também sabia que precisava tentar. Finalmente, Clara olhou para ele. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que pense nisso, disse Renato, sua voz quase um sussurro. Ela ficou ali, parada, olhando para o espaço. Não era apenas o gesto em si, era o significado por trás dele. Renato estava tentando mostrar, com ações, que realmente acreditava nela e que queria ser alguém que a ajudava a crescer, não alguém que aprendia em inseguranças. Clara ainda não sabia como se sentia completamente, mas naquele momento deu um pequeno sorriso. Não era um perdão, mas talvez fosse o começo de algo novo. Clara passou os dias seguintes visitando aquele espaço que Renato havia preparado. Cada vez que abria a porta e entrava, sentia uma mistura de emoções. O lugar era perfeito. Cada detalhe parecia ter sido pensado com cuidado, desde a luz natural que entrava pelas grandes janelas até os materiais de pintura organizados em prateleiras novas. Ainda assim, Clara lutava contra a ideia de aceitar aquilo completamente. Ela não queria sentir que estava sendo comprada, mesmo que Renato insistisse que não era o caso. Naquela tarde, enquanto ajustava uma tela sobre o cavalete, ouviu a porta se abrir. Não precisou olhar para saber que era Renato. Ele tinha aquele jeito silencioso de entrar, como se estivesse sempre esperando por permissão para fazer parte do espaço dela. Renato parou no meio do salão, observando Clara mexer nos materiais. Ele sabia que ela ainda estava processando tudo e não queria pressioná-la. Mesmo assim, sentiu que precisava falar. Você já está deixando esse lugar com a sua cara, disse ele, tentando puxar conversa. Clara se virou devagar, segurando um pincel na mão. Ela olhou para ele, sua expressão séria, mas não distante como antes. É um espaço bonito, admitiu ela, sua voz baixa. Dá vontade de criar. Renato sentiu um pequeno alívio ao ouvir isso. Ele se aproximou mais, mas manteve uma distância respeitosa. Eu não queria fazer isso parecer algo impositivo, Clara. Eu só queria te mostrar que acredito em você, no que você pode fazer. Clara suspirou, colocando o pincel na mesa. Eu sei, Renato. E eu vejo o quanto você se dedicou a isso. Mas não é só sobre o espaço. É sobre a gente. Renato assentiu, sabendo que ela estava certa. Tudo o que ele tinha feito, até agora era um passo, mas não era o suficiente para apagar os erros do passado. Eu sei que ainda temos muito a resolver, disse ele. E sei que palavras não vão consertar tudo. Clara cruzou os braços, mas não de maneira defensiva. Ela parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Eu só quero sentir que posso confiar em você, Renato.
que você não vai me esconder coisas, que eu vou saber quem você é de verdade, sem mais surpresas. Renato olhou para ela, sua expressão séria. Você tem toda a razão. Eu fiz coisas erradas, e eu te decepcionei. Mas eu quero mudar isso. Quero ser alguém em quem você possa confiar, e estou disposto a fazer o que for necessário para mostrar isso. Clara não respondeu de imediato. Ela sabia que Renato estava sendo sincero, mas também sabia que não era algo que poderia ser resolvido em um dia. Confiança, para ela, era construída com tempo, com consistência. Depois de um momento, Clara finalmente quebrou o silêncio. Eu não estou dizendo que tudo está resolvido, Renato. Mas talvez eu esteja disposta a dar um passo à frente desde que você entenda que as coisas vão levar tempo. Renato sentiu um peso sair de seus ombros. Não era o que ele mais desejava, uma reconciliação completa. Mas era o suficiente por enquanto. Ele sabia que precisava provar seu valor dia após dia, e estava preparado para isso. Obrigado, Clara. Eu vou fazer por merecer. Ela deu um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo. Não era um sorriso de alívio ou felicidade completa, mas um sinal de que algo estava começando a mudar. Eles passaram o restante da tarde no espaço. Renato a ajudou a organizar os materiais, perguntando sobre os quadros que ela estava planejando pintar. Clara, por sua vez, começou a se sentir mais confortável com a presença dele ali. Era como se aquele espaço não fosse apenas um presente, mas um terreno neutro, onde os dois pudessem se encontrar de forma mais honesta. Quando o sol começou a se pôr, Clara olhou para Renato, e pela primeira vez, sentiu que ele não estava tentando impressioná-la ou compensar algo. Ele estava apenas ali, com ela, disposto a ouvir e a ser alguém melhor. Ainda temos muito o que resolver, ela disse enquanto fechava a porta do estúdio. Eu sei, respondeu ele com um leve sorriso, mas estou aqui para isso. Os dois caminharam juntos, pela calçada, sem pressa. Clara sabia que ainda havia incertezas, mas pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez, só talvez, estivesse no caminho certo para encontrar um equilíbrio. O recomeço entre Clara e Renato não foi algo instantâneo. Não houve um momento mágico em que tudo se encaixou e as mágoas desapareceram. Em vez disso, foi um processo lento e cheio de pequenos passos, cada um construindo algo mais sólido. Ambos sabiam que precisavam de tempo, paciência e, acima de tudo, honestidade para seguir em frente. Clara começou a passar mais tempo na galeria que Renato preparou para ela. No início, ela hesitou em aceitar aquilo completamente. Era um gesto grandioso, e a última coisa que queria era sentir que estava aproveitando algo que não merecia, ou que vinha de intenções erradas. Mas, conforme os dias passaram, e ela começou a transformar o espaço em algo realmente seu, percebeu que aquilo não era apenas sobre Renato. Era sobre seu sonho. Algo que ela sempre quis, e de certa forma, agora estava alcançando. Renato, por outro lado, aprendeu a dar espaço. Ele sabia que sua tendência era tentar consertar tudo de uma vez, mas Clara deixou claro que isso não funcionaria. Então ele se colocou no papel de apoiá-la, sem invadir ou controlar. Ele aparecia de vez em quando na galeria, sempre trazendo um café para ela e perguntando sobre os quadros em que estava trabalhando. Não fazia grandes discursos, apenas a escutava e oferecia ajuda quando ela permitia. Uma tarde, enquanto Clara pintava uma nova tela, Renato entrou no espaço com uma expressão mais tranquila do que o normal. Ele segurava um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Clara ergueu os olhos e sorriu de leve. Trouxe algo para você, ele disse, deixando o pacote na mesa ao lado dela. Clara abriu o embrulho com cuidado. Dentro, havia um conjunto de pincéis de alta qualidade e uma paleta de madeira simples, mas bem trabalhada. Ela passou os dedos pela superfície lisa da paleta, sentindo o cuidado por trás do gesto. São lindos, disse ela, olhando para Renato. Obrigada. Não é nada grandioso, ele respondeu. Só achei que você poderia gostar de algo novo para começar esse quadro. Clara percebeu que ele estava tentando mostrar que entendia o que ela precisava. Não eram gestos grandiosos ou palavras elaboradas.
era o cuidado nos pequenos detalhes que a tocava. Enquanto os dias passavam, Clara começou a sentir algo diferente em relação a Renato. Ele parecia mais presente, mais real. Não era o homem que ela conheceu no jantar, fingindo ser outra pessoa. Nem o magnata que ela viu no palco do evento beneficente. Ele era apenas Renato. Alguém tentando ser melhor, não apenas por ela, mas por ele mesmo. Os dois começaram a passar mais tempo juntos, mas dessa vez de forma diferente. Não havia mais a sensação de que Renato estava tentando provar algo ou impressioná-la. Eles se encontravam para caminhar no parque, conversavam sobre a infância, ou apenas ficavam em silêncio, apreciando a companhia um do outro. Clara começou a perceber que, apesar de tudo, havia algo genuíno nele que a fazia querer dar mais um passo. O trabalho de Clara na galeria também começou a ganhar forma. Ela organizou uma pequena exposição, convidando amigos e colegas artistas para mostrar suas obras. Renato ficou em segundo plano durante o evento, deixando que Clara brilhasse sozinha. Ele sabia que aquilo era dela, e ela precisava sentir que era o centro das atenções por mérito próprio. Quando o evento terminou e Clara estava guardando as últimas coisas, Renato se aproximou com um sorriso discreto. Foi incrível, Clara. Você viu como as pessoas ficaram impressionadas com o que você criou? Clara deu de ombros, mas não conseguiu esconder o sorriso. Foi bom. Melhor do que eu esperava. E você mereceu cada segundo, disse Renato com sinceridade. Aos poucos, Clara começou a sentir que as coisas estavam mudando. Não era um conto de fadas, nem uma história perfeita, mas era algo real. Ela ainda tinha dúvidas, ainda guardava certo medo de que tudo pudesse desmoronar, mas ao mesmo tempo, sentia que estava construindo algo com Renato que era diferente de tudo que já teve. O recomeço não era apenas sobre eles como casal, era sobre Clara redescobrindo sua força e Renato aprendendo a ser vulnerável. Ambos estavam se reinventando, e no processo, encontraram um equilíbrio que parecia possível, mesmo com os altos e baixos. O estúdio que Clara tinha hesitado em aceitar meses atrás agora era o centro da sua vida. Dia após dia, ela via o espaço se transformar. Não apenas em um lugar para pintar, mas em uma extensão de quem ela era. Era onde ela podia colocar seus pensamentos, suas emoções e seus sonhos em cores e formas. Pela primeira vez, Clara sentia que estava construindo algo que realmente a representava. A exposição que ela organizou foi o pontapé inicial de algo maior. Depois daquela noite, as pessoas começaram a falar sobre sua arte, e isso trouxe oportunidades que ela nunca tinha imaginado. Um galerista local visitou o espaço e demonstrou interesse em trabalhar com ela. Uma pequena revista independente de arte a convidou para uma entrevista. Clara, que sempre se viu como uma simples garçonete com um sonho distante, começou a perceber que talvez houvesse espaço para ela no mundo da arte. Ainda assim, o crescimento não foi fácil. Clara tinha que lidar com suas próprias inseguranças. Toda vez que alguém elogiava seu trabalho, uma pequena voz dentro dela perguntava se aquilo era real, se ela realmente merecia. Mas aos poucos ela começou a silenciar essa voz. Cada quadro vendido, cada comentário positivo, cada nova conexão que fazia no meio artístico era um lembrete de que ela estava ali porque tinha talento, porque tinha algo único a oferecer. Renato continuava ao lado dela, mas de forma discreta. Ele sabia que aquele era o momento de Clara brilhar por conta própria. Quando ela precisava de conselhos ou apenas de alguém para desabafar, ele estava lá, mas nunca tentando assumir o protagonismo. Ele entendia que sua função agora era apoiá-la, não guiá-la. Clara também começou a dar aulas no estúdio. No início, eram apenas 2 ou 3 pessoas por semana. Mas logo o número cresceu. Jovens artistas, alguns ainda inseguros sobre suas habilidades, vinham para aprender com ela. E Clara, que sempre duvidou de sua capacidade, descobriu que ensinar era algo que a preenchia de um jeito que ela nunca imaginou. Ela via nos olhos de seus alunos a mesma paixão que sentia pela arte, e isso a motivava a continuar. Em uma tarde, enquanto arrumava as tintas depois de uma aula, uma de suas alunas se aproximou timidamente.
Era uma jovem chamada Marina, que tinha apenas 16 anos e sempre se sentia deslocada. Marina segurava um pequeno quadro que havia pintado durante a aula e, com os olhos brilhando, disse para Clara: "Eu nunca pensei que conseguiria fazer algo assim. Obrigada por me ajudar a acreditar em mim." Clara sentiu um nó na garganta. Aquilo era mais do que qualquer elogio que ela havia recebido até então. Era a prova de que o que ela estava fazendo tinha impacto, que sua arte e seu espaço estavam tocando vidas além da sua própria. Com o tempo, Clara começou a expandir suas ideias. Ela organizou workshops abertos para a comunidade, convidando artistas locais para compartilharem suas experiências. Também começou a planejar uma exposição coletiva no estúdio, onde outros artistas emergentes poderiam mostrar seu trabalho. Ela queria que o espaço fosse mais do que apenas um lugar para sua própria arte. Queria que fosse um ponto de encontro, para quem, como ela, precisava de um empurrão para acreditar em si mesmo. O estúdio também trouxe uma mudança na vida pessoal de Clara. Ela sentia que finalmente tinha encontrado seu equilíbrio, sua força. O que antes parecia tão distante, a ideia de ser uma artista reconhecida, de ter um impacto no mundo, agora parecia uma realidade que ela estava construindo com suas próprias mãos. Uma noite, enquanto fechava o estúdio após um longo dia, Clara parou por um momento para olhar ao redor. As paredes estavam cobertas de quadros, alguns seus, outros de artistas que ela admirava. As mesas estavam cheias de pincéis, paletas e cadernos de desenho. O lugar estava vivo, pulsando com criatividade e energia. E pela primeira vez, Clara se permitiu sentir orgulho de si mesma. Ela sabia que o caminho ainda era longo. Ainda havia dias de dúvida, dias em que ela se perguntava se estava fazendo tudo certo. Mas no fundo, Clara sentia que estava exatamente onde deveria estar. E enquanto trancava a porta e caminhava para casa naquela noite, ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa pelo que o futuro traria. Clara estava no centro da galeria, ajustando os últimos detalhes para mais uma exposição. O espaço tinha se transformado completamente desde o dia em que ela o viu pela primeira vez. Agora, cada canto parecia pulsar com vida, carregado de cores, texturas e histórias que os artistas compartilharam em suas obras. Para ela, aquele momento era um marco, não só para sua carreira, mas para tudo que ela tinha conquistado desde que decidiu acreditar em si mesma. Os convidados começaram a chegar. Artistas locais, amigos, pessoas interessadas em arte e muitas figuras importantes. Clara cumprimentava cada um com um sorriso, mas no fundo, sentia o nervosismo de ser a anfitriã de algo tão importante. A cada conversa, a cada elogio, ela tentava lembrar a si mesma de que merecia estar ali. Renato chegou discretamente. Ele estava vestindo um terno simples, nada extravagante, e entrou sem fazer alarde. Ele sabia que aquele era o momento de Clara, não o dele. Ficou no fundo do salão por alguns minutos, observando-a interagir com os convidados. Ela parecia tão diferente da mulher que conheceu meses atrás, não porque tinha mudado quem era, mas porque finalmente parecia acreditar no valor que sempre teve. Quando Clara o viu, seu sorriso foi imediato. Ela caminhou até ele, ainda segurando a taça de vinho que um dos garçons havia lhe entregado. "Você veio", disse ela, com um tom de surpresa misturado com alívio. "Claro que eu vim. Não perderia isso por nada", respondeu Renato, olhando ao redor. "Isso aqui está incrível, Clara. Você transformou esse espaço em algo único." Ela deu de ombros, tentando esconder o quanto aquelas palavras significavam para ela. "Eu só fiz o que tinha que fazer." Renato olhou para ela por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. Antes que pudesse falar, um dos convidados chamou Clara para uma conversa. Ela pediu licença e se afastou, mas Renato continuou observando-a, pensando em como iria abordar o que estava planejando. Quando a noite estava chegando ao fim e a maioria dos convidados já havia saído, Renato encontrou Clara novamente. Ela estava perto de uma das mesas, recolhendo copos vazios e guardanapos esquecidos. Apesar de visivelmente cansada, ainda carregava aquele brilho nos olhos que ele tanto admirava.
Deixe isso para depois, Clara, disse ele, se aproximando. Eu preciso falar com você. Ela levantou o olhar, intrigada. O que foi? Renato respirou fundo, tirando algo do bolso interno do paletó. Clara viu que era uma pequena caixa preta. Seu coração deu um salto. Antes que ela pudesse processar completamente, Renato começou a falar. Clara, desde que eu te conheci, minha vida mudou de um jeito que eu não esperava. Eu entrei nisso tudo tentando ser alguém diferente. Mas você me fez perceber que o que importa é ser real, ser verdadeiro. Você me desafiou. Me fez olhar para mim mesmo de um jeito que ninguém mais fez. Clara sentiu os olhos começarem a se encher de lágrimas, mas ela não disse nada. Apenas ouviu, deixando que ele continuasse. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Não só porque você é talentosa, mas porque tem um coração enorme. Você inspira as pessoas ao seu redor. Me inspira todos os dias. E eu sei que cometi erros, mas estou aqui agora, do jeito mais honesto que posso. Renato abriu a pequena caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Clara arregalou os olhos, surpresa e sem palavras. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, Clara. Quero apoiar você, crescer com você e estar aqui em cada passo do caminho. Você aceita casar comigo? O salão estava vazio, exceto pelos dois. A respiração de Clara parecia ser a única coisa que ela ouvia enquanto olhava para Renato e para o anel na sua mão. Ela sentiu uma onda de emoção, um turbilhão de sentimentos que a atingiu com força. Clara finalmente encontrou sua voz. Renato, isso é muito. Eu nem sei o que dizer. Diga o que sente, respondeu ele, com um sorriso calmo. Não precisa ter pressa. Clara olhou para ele e percebeu que, apesar de tudo que passaram, Renato estava ali, vulnerável, sincero, disposto a enfrentar o que fosse por ela. Ela respirou fundo e, com um sorriso tímido, disse: Sim, eu aceito. Renato soltou uma risada nervosa, aliviado. Ele colocou o anel no dedo de Clara e os dois se abraçaram no centro da galeria, sem se importar com mais nada. Para eles, aquele momento era só o começo de algo ainda maior. Clara ainda estava em choque com o pedido. Renato estava diante dela, com aquele sorriso nervoso que ela nunca tinha visto antes. Era diferente do homem confiante que ela conheceu no jantar às cegas, mas era real. E essa vulnerabilidade dele era algo que a fazia acreditar que talvez ele realmente estivesse disposto a ser diferente. Ela olhou para o anel em seu dedo. Era lindo, discreto, exatamente o tipo de coisa que combinava com ela. Mas o peso do pedido era muito maior do que qualquer joia. O que ele estava oferecendo era uma vida juntos. Algo que Clara nunca tinha imaginado, que viria de forma tão repentina. Ela precisava respirar. Renato, isso é muito. É lindo. E é importante. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Ele assentiu, sem desviar o olhar. Claro, o que for. Estou aqui para ouvir. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Durante todo o tempo que passaram juntos, ela sempre se esforçou para ser honesta com ele. Agora, naquele momento crucial, não seria diferente. Eu te amo, Renato. E isso é algo que me assusta admitir, porque eu nunca pensei que estaria aqui, sentindo isso por alguém. Você me provou que está disposto a lutar por nós, e eu vejo isso. Mas tem uma coisa que eu não posso abrir mão. Renato inclinou a cabeça, atento a cada palavra dela. Pode falar. Clara olhou nos olhos dele, sua voz firme, mas cheia de emoção. Se vamos fazer isso, se vamos construir uma vida juntos, tem que ser com honestidade. Não pode haver mais mentiras, mais segredos. Eu preciso saber que, daqui para frente, tudo que você me disser será a verdade. Não importa o quão difícil seja. Renato sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia que essa era a base de tudo o que estavam tentando reconstruir. Desde o início, foi a falta de honestidade que causou os problemas entre eles. E Clara
estava deixando claro que não haveria mais espaço para isso. Você tem minha palavra, Clara. Eu não vou mais esconder nada de você. Não importa o que aconteça. Eu serei completamente honesto. Clara estudou o rosto dele por um momento, buscando qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Não encontrou nada. O que viu foi um homem genuíno, disposto a fazer o que fosse necessário para que desse certo. Ela sorriu, mas era um sorriso pequeno, cheio de alívio misturado com cautela. Então, sim, eu aceito me casar com você, Renato. Mas com essa condição. Honestidade acima de tudo. Sempre. Renato deu um passo à frente, segurando as mãos dela com delicadeza. Você tem minha palavra. Eu vou passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que você merece. Clara sentiu as lágrimas se formando, mas elas não eram de tristeza. Era uma mistura de emoção, esperança e, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de segurança. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas naquele momento, ela sentiu que estavam finalmente no mesmo ponto de partida. Renato a abraçou e os dois ficaram ali, no meio do salão vazio da galeria. Não era um conto de fadas perfeito, mas era real. E para Clara, isso era mais do que suficiente. Os meses que se seguiram ao noivado de Clara e Renato foram de muitas mudanças, tanto para eles quanto para suas rotinas. Depois do pedido e do sim com condições, os dois começaram a construir uma vida juntos, mas sempre mantendo o respeito pelos limites e o espaço de cada um. Não foi fácil no início. Ambos tinham suas bagagens e suas maneiras de enxergar o mundo, mas estavam comprometidos em fazer aquilo funcionar. Clara continuava com sua galeria, que já se tornara um ponto de encontro para artistas emergentes da cidade. A rotina dela era cheia, dividida entre organizar exposições, dar aulas e trabalhar em suas próprias pinturas. Ela estava em um lugar onde nunca imaginou que chegaria, e isso era emocionante e às vezes assustador. Mas Renato estava ao lado dela como uma constante. Ele não interferia em suas decisões, mas estava sempre presente, pronto para ajudar quando ela precisasse. Renato, por sua vez, começou a encontrar mais equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Antes de Clara, o trabalho ocupava praticamente todo o seu tempo. Ele estava acostumado a passar noites inteiras em reuniões e finais de semana resolvendo problemas corporativos. Mas agora, com Clara, ele aprendeu a dar valor a momentos simples. Um jantar em casa, uma conversa sem pressa, ou até mesmo ajudá-la a carregar quadros para uma nova exposição, eram coisas que ele passou a priorizar. Foi durante um desses momentos tranquilos, enquanto os dois estavam sentados no sofá, assistindo a um filme, que Clara começou a sentir algo diferente. No início, ela achou que era apenas cansaço. Sua rotina estava cheia, e ela tinha trabalhado horas seguidas naquele dia. Mas conforme os dias passaram, percebeu que havia algo mais. Uma sensação nova, uma intuição que ela não conseguia ignorar. Naquela manhã, enquanto tomava café com Renato, ela decidiu compartilhar o que estava sentindo. Havia um misto de nervosismo e animação em sua voz quando disse: Renato, acho que estou grávida. Ele parou com a xícara a caminho da boca e olhou para ela, surpreso. Por um momento não disse nada. Apenas deixou as palavras se instalarem na sua mente. Então, um sorriso enorme tomou conta de seu rosto. Você tem certeza? Ele perguntou, segurando as mãos dela com delicadeza. Ainda não, respondeu Clara, um pouco tímida. Mas eu sinto que pode ser. Vou fazer o teste hoje. Renato a abraçou com força, como se quisesse transmitir todo o apoio que ela poderia precisar. Não importava qual fosse o resultado, ele estava ali. Horas depois, com o teste positivo em mãos, Clara encarava o resultado, com lágrimas nos olhos. Renato estava ao lado dela, e quando ela confirmou que era mesmo verdade, ele a puxou para um abraço que parecia durar uma eternidade. Nós vamos ser pais, ele disse, como se ainda estivesse processando o peso daquelas palavras. Clara riu entre as lágrimas. Sim, nós vamos. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Clara,
que sempre se considerou independente, agora se via planejando algo muito maior do que ela mesma. Renato mergulhou de cabeça na ideia de ser pai, lendo livros sobre gravidez, acompanhando Clara nas consultas e até mesmo ajudando a decorar o quarto do bebê. Eles discutiam sobre nomes, riam de ideias absurdas e sonhavam juntos com quem aquele pequeno ser se tornaria. Apesar das ansiedades normais que surgem com a chegada de um bebê, Clara sentiu que aquela experiência estava fortalecendo ainda mais o vínculo deles. Renato se mostrava um parceiro presente e dedicado, e ela se pegava pensando no quanto ele tinha mudado desde que se conheceram. Ele não era mais o homem que precisava esconder suas verdades. Ele estava ali, por inteiro, comprometido com ela e com o futuro que estavam construindo. Quando o grande dia chegou, foi um misto de nervosismo e alegria. Renato esteve ao lado de Clara o tempo todo, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Quando finalmente ouviram o choro do bebê, os dois olharam um para o outro, com lágrimas escorrendo. "É um menino", anunciou o médico, entregando o bebê para Clara. Ela segurou aquele pequeno ser em seus braços, sentindo uma conexão imediata. Renato se aproximou, olhando para o filho com os olhos brilhando de emoção. "Ele é perfeito", disse Clara, sua voz baixa e cheia de ternura. Renato assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. Para ele, aquele momento era mais do que especial. Era a prova de que, apesar de todas as dificuldades, eles tinham conseguido construir algo verdadeiro, algo que agora incluía uma nova vida. Enquanto Clara segurava o bebê, Renato colocou a mão sobre o ombro dela, sentindo-se completamente conectado àquele momento. A família que estavam formando era um novo capítulo, uma nova aventura, e pela primeira vez, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os anos passaram e a vida de Clara e Renato se transformou de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O bebê que havia chegado para mudar tudo agora era um garotinho cheio de energia, que corria pela galeria de arte como se fosse seu próprio parque de diversões. Eles o chamaram de Gabriel, um nome que ambos concordaram quase instantaneamente, porque para eles, ele representava uma mensagem de esperança, algo novo e cheio de significado. Clara continuava gerenciando a galeria, mas o espaço havia se expandido. Não era mais apenas um lugar para expor sua própria arte, mas uma plataforma que lançava novos artistas e conectava a comunidade criativa. Sua paixão por ajudar outros a crescerem se tornara parte de quem ela era, e o estúdio agora abrigava eventos regulares, workshops e até mesmo programas para jovens que queriam aprender sobre arte. Renato, por sua vez, encontrou um equilíbrio que antes parecia impossível. Ele ainda era um homem de negócios, mas agora dedicava grande parte de seu tempo à família. Os dias de reuniões intermináveis e viagens constantes haviam ficado para trás. Ele aprendeu a delegar, a confiar em sua equipe e a valorizar os momentos simples, como levar Gabriel ao parque ou assistir Clara trabalhar em um novo quadro. Uma tarde ensolarada, a família estava reunida na galeria para mais um evento comunitário. Gabriel, com seus 3 anos de idade, segurava um pincel pequeno, manchando uma tela com cores vibrantes, enquanto Clara e Renato observavam com sorrisos orgulhosos. Clara olhou para Renato e por um momento sentiu uma onda de gratidão. Tudo o que passaram os levou até aquele instante. "Você percebe o quanto nossa vida mudou?" disse ela, quebrando o silêncio. Renato olhou para ela, com um brilho nos olhos. "É impossível não perceber. Eu penso nisso todos os dias." Clara sorriu, observando Gabriel misturar as tintas com a concentração de um pequeno artista. "Ele puxou você, sabe? Sempre focado no que faz." Renato riu. "Acho que ele tem muito de você também. A paixão, a criatividade, o coração enorme." Enquanto conversavam, Clara pensou em como cada detalhe de suas vidas tinha se encaixado. Não tinha sido um caminho fácil, mas olhando para trás, ela percebeu que as dificuldades haviam moldado quem eles eram agora. Ela pensou nos momentos de incerteza, nas conversas difíceis
e nos pequenos passos que deram juntos para reconstruir o que haviam quase perdido. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Gabriel dormia no quarto, Clara e Renato sentaram-se na varanda de casa, com as luzes da cidade brilhando ao fundo. Clara segurava uma xícara de chá e Renato tinha um braço ao redor dela, segurando-a com força. "Você ainda pensa no começo de tudo isso?" perguntou Clara, olhando para as estrelas. "O tempo todo", respondeu Renato. "E sabe o que é engraçado? Mesmo com todos os erros que cometi, eu faria tudo de novo se significasse chegar até aqui com você." Clara se virou para ele, um sorriso suave no rosto. "Você sabe que não somos perfeitos, certo?" "Eu sei", disse ele, "e é isso que eu amo. Somos reais." Clara sentiu o peso das palavras dele e percebeu que era exatamente isso que fazia tudo valer a pena. Eles não tinham uma vida perfeita, mas tinham uma vida verdadeira, construída com esforço, amor e compreensão. No dia seguinte, Gabriel acordou cedo e correu para o quarto deles, carregando um desenho que tinha feito. Era simples, com traços tortos e muitas cores, mas Clara e Renato reconheceram de imediato. Era a galeria, com os três juntos na frente, sorrindo. "Está bonito, filho", disse Renato segurando o papel. "Você fez isso sozinho?" Gabriel assentiu com a cabeça, cheio de orgulho. "É a nossa casa, papai." Clara sentiu os olhos marejarem. Não era apenas um desenho infantil. Era um reflexo do que eles haviam construído juntos. Uma casa, uma família, um futuro. Enquanto os três se abraçavam na cama, Clara pensou em como o futuro, por mais incerto que fosse, parecia brilhante. Não porque era garantido ou perfeito, mas porque eles estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. E isso, no final das contas, era o que realmente importava. Renato estava sentado no sofá de casa, segurando uma folha de papel com alguns rabiscos e ideias anotadas. Desde que Gabriel nasceu, ele começou a pensar mais sobre o impacto que poderia ter no mundo, além do que já fazia nos negócios. Sempre acreditou em dar o melhor para sua família, mas agora algo parecia diferente. Ele queria fazer algo que fosse maior do que ele mesmo, algo que realmente pudesse transformar vidas. Clara entrou na sala com uma caneca de café e parou ao lado dele, percebendo o olhar pensativo. "Você está muito quieto." "O que está pensando?" Renato sorriu para ela, mas ainda parecia imerso em seus pensamentos. "Sobre o que mais posso fazer. Eu fico olhando para o Gabriel, para a vida que estamos construindo, e só consigo pensar em como somos sortudos. Nem todo mundo tem essa chance. Quero ajudar outras famílias, aquelas que lutam só para colocar comida na mesa ou dar aos filhos uma oportunidade." Clara sentou ao lado dele, colocando a mão em seu braço. Ela conhecia Renato o suficiente para saber que, quando ele tinha uma ideia na cabeça, não desistia até torná-la realidade. "E como você quer fazer isso?" "Ainda estou pensando, mas quero criar algo sólido, algo que realmente faça diferença. Não só doar dinheiro, mas criar recursos que ajudem as pessoas a construir uma vida melhor." Nos dias seguintes, Renato começou a trabalhar na ideia de criar uma fundação. Ele queria algo que fosse além de doar dinheiro. Queria oferecer suporte real, acesso à educação, alimentação básica, programas de capacitação para adultos e espaços seguros para crianças. Ele sabia que precisaria de uma equipe dedicada, de parceiros confiáveis e de muito planejamento, mas isso só o motivava ainda mais. Clara, como sempre, foi seu maior apoio. Ela trouxe ideias para a fundação, inspirada por sua própria experiência na galeria. Disse a Renato que os programas deveriam incluir algo que incentivasse a criatividade, como aulas de arte ou música para as crianças. "Acho que elas precisam de algo que mostre que podem sonhar, Renato. Que a vida delas pode ser mais do que sobreviver." Renato concordou. Clara tinha razão. A fundação não deveria ser apenas um lugar para oferecer ajuda prática, mas também para alimentar esperanças e sonhos. Depois de meses de trabalho, a Fundação Gabriel, batizada em homenagem ao filho deles, foi oficialmente lançada.
O evento de inauguração aconteceu em um grande centro comunitário que Renato comprou e reformou. O espaço era moderno, mas acolhedor, com salas para aulas, uma área externa para atividades ao ar livre e uma cozinha comunitária que serviria refeições diárias para famílias em situação de vulnerabilidade. No dia da inauguração, Renato estava nervoso, mas também emocionado. Ele fez um discurso breve, explicando sua visão para a fundação. Falou sobre como acreditava que toda criança merecia uma chance justa na vida e como queria que a fundação fosse uma ponte para essas oportunidades. Clara e Gabriel estavam, na plateia, aplaudindo de pé, enquanto ele terminava suas palavras com a promessa de que aquele era apenas o começo. A fundação começou pequena, mas logo ganhou força. O centro comunitário oferecia aulas de reforço escolar, programas de alfabetização para adultos e oficinas de arte e música para as crianças. Cada novo participante era tratado com respeito e dignidade, algo que Renato fazia questão de garantir. Ele visitava o centro regularmente, conversando com as famílias e ouvindo suas histórias. Em uma dessas visitas, uma mulher chamada Ana se aproximou dele. Ela estava segurando a mão de sua filha, Sofia, de 7 anos. Com lágrimas nos olhos, Ana contou que, antes de encontrar a fundação, tinha dificuldade para pagar as contas e mal conseguia colocar comida na mesa. Minha filha ama as aulas de arte, disse Ana. E eu consegui um emprego graças ao programa de capacitação. Não sei o que seria de nós sem isso. Obrigada, Renato. Renato ficou tocado. Era por isso que ele tinha começado tudo aquilo. Não era sobre reconhecimento ou números, mas sobre histórias reais, sobre mudar a vida de pessoas como Ana e Sofia. A fundação continuou a crescer. Clara também se envolveu mais, oferecendo aulas de pintura para as crianças nos finais de semana. Ela adorava ver como as crianças se expressavam por meio das cores e das formas, muitas vezes mostrando sonhos e esperanças que mal podiam colocar em palavras. Gabriel, agora com 5 anos, também começou a passar mais tempo no centro. Ele se misturava com as outras crianças, brincando e participando das atividades. Para Clara e Renato, era importante que ele crescesse entendendo o valor de ajudar os outros e de ser grato pelo que tinham. Uma tarde, enquanto observava Gabriel, brincando com outras crianças no pátio do centro, Renato sentiu uma onda de emoção. Ele sabia que havia muito trabalho pela frente, que ainda havia milhares de famílias precisando de apoio, mas também sabia que estavam fazendo a diferença. Clara se aproximou, segurando a mão dele. Você conseguiu, disse ela, olhando para o centro comunitário cheio de vida. Ainda estamos só começando, respondeu Renato, apertando a mão dela. Mas saber que estamos fazendo algo significativo não tem preço. A Fundação Gabriel se tornou um símbolo do que eles acreditavam. Não era apenas sobre ajudar, era sobre construir um futuro melhor para quem mais precisava. E para Renato e Clara, essa era a maior realização de suas vidas.